Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Ativem as notificações, curta aqui esse vídeo se você gostou e roda a vinheta. Para dar início, Fábio Ataíde é uma das pessoas que inspiram a gente. E eu vou Ô, explicar um louco, pouco. meu! Melhorou, essa luz aí está melhorando. Eu peguei a luz do celular aqui para dar uma clareada. O Fábio Ataíde inspira a gente pelo simples fato de... eu e Luana, a gente foi aluna do Fábio no curso de laser e de eletroacupuntura. Já tem um tempinho, acho que tem uns 2 ou 3 anos isso. Ô, louco, tudo isso já? Pois é, passa rápido. Meu Deus. Foi um curso assim que mudou muito a nossa prática. Eu sempre gostei muito de aparelhinhos, né? Sempre gostei muito de tecnologia. A Luana entra em desespero porque sai um aparelho novo, eu quero comprar e geralmente eu compro. E nem sempre com o consentimento dela. Bom, e foi graças ao curso desse sensei, né, que eu chamo todos os meus professores de sensei, que a gente colocou o laser na craniopuntura. E basicamente mudou completamente a nossa pesquisa. A Luana por livre e espontânea pressão e a minha por livre e espontânea vontade. Meu Deus. Pois é. E o primeiro contato que a gente teve com o laser na craniopuntura foi no curso do Fábio Ataíde. E para dar início, assim, contextualizar um pouco, eu sempre quis ser professor, né? Sempre gostei da área da docência e a Luana também. E uma das coisas que a gente sente na carreira docente é que o professor ele tem uma função muito bonita de motivar o aluno. Porque, na verdade, a informação ela está na internet, a informação está em vários lugares, está nos livros, e basta você ter boa vontade que você vai aprender alguma coisa. E o professor ele acaba sendo um veículo para esse aprendizado, né? Então, quando o aluno ele sai de um curso, por exemplo, motivado a estudar, motivado a aprender mais, a entender mais o assunto, significa dizer que o professor fez um bom trabalho, né? Quando aquela aula não é chata, que a gente não dorme, que dá vontade de aprender, É. literalmente porque o professor tem uma função importantíssima nisso. E o Fábio Ataíde é um desses professores que a gente se espelha, Ô, louco. tem um conhecimento vasto e foi estudar sobre laser e eletro numa época em que a galera ainda não estava tendo muita aproximação com essa tecnologia, né? É. Acredito que se eu e Luana a gente já passou por umas piadinhas, mesmo na área da acupuntura, falando que laser puntura não é medicina chinesa, eletroacupuntura é para acupunturista que não acerta ponto. Já ouvi cada atrocidade. E ainda assim, imagino que na tua época, não te chamando de velho, mas já você tem uma bagagem muito maior, você já até perdeu um pouco os cabelos com essas perguntas, né? E segue. Então, pois é. Então, você persistiu nisso e hoje a gente vê um boom da tecnologia na acupuntura, em outros setores também. Mandar um abraço aqui para o Gaipa e para Portugal. Gaipa, que é do Bernardo Coutinho, um cara sensacional, um Esse gigante. cara faz a diferença. É. Enfim, então o objetivo de trazer o Fábio Ataíde aqui é justamente falar sobre isso, falar sobre tecnologia na acupuntura, que muitas pessoas ainda torcem um pouco o nariz, entender essa tecnologia e entender todo esse processo de como você foi buscar esse conhecimento, de como você resolveu estudar sobre eletroacupuntura e laser nos melhores lugares do mundo, se não os melhores, né? É. Conta um pouco pra gente, fica à vontade. E vamos lá. Pô, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, pelas lindas palavras aí. Show de bola. Fico muito contente aí com a tua história. Você sabe que eu lembro muito bem do contexto do curso que você fez, apesar de não lembrar em que ano foi exatamente. Eu falo isso abertamente, que eu não sei, eu não conheço crâniopontura. E você me perguntou na hora da prática se tudo bem para mim que você fizesse a prática em um colega, né, que você estava fazendo, usando laser em pontos de crânio
né? Mesmo que eu não pudesse te dar alguma Verdade. orientação. Daí eu, né, eu achei interessante você ter me perguntado. Eu falei, não, cara, manda ver porque eu acho que a gente precisa conhecer. Eu não conheço a técnica, então quem sabe você dê aí o pontapé inicial. E eu lembro que o resultado foi super interessante. Uma colega que estava com dor lá e você aplicou o laser e funcionou super bem, né? Então, parabéns aí para vocês pela rotina e pela coragem de mudar o trabalho de mestrado aí de vocês com ele andando. Foi um ato de Pois é. coragem, né? Parabéns. Foi. E parabéns pela defesa aí que aconteceu recentemente. Obrigado. Show de bola. Cara, a minha história com as tecnologias, elas são um pouco mais antigas do que a minha história na acupuntura. Eu sempre gostei muito de tecnologia. E aí eu fui juntando isso com coisas que eu gosto. Já contei isso em outra live, eu vivi em Foz do Iguaçu um tempo, e lá meus amigos de escola eram, vários deles eram chineses, então eu tive muito contato com a cultura chinesa desde pequeno. E aí as coisas vão se juntando, né, Rafael? Legal. Em 2013, eu fui a primeira vez para a Inglaterra fazer um curso de eletroacupuntura. Quando eu cheguei lá, os caras pedem para se apresentar. Eu falei, meu nome é Fábio, eu sou do Brasil. Depois veio um dos professores, que ali o curso era dado por vários professores, falou, mas você veio do Brasil só para fazer esse curso? Eu falei, eu vim. Ele não conseguia entender, mas é longe. Eu falei, pois é longe. Estou aqui, né? E tá bom. Cara, foi incrível, porque eu pude aprender a eletroacupuntura de um jeito totalmente diferente, né? Eu já dava algumas aulas, já dava o meu curso de eletro e laser, mas sempre sabendo que tinha alguma coisa faltava. E nesses cursos que eu fui fazendo, depois a ficha vai caindo ao longo do tempo e você vai tendo uma compreensão um pouco mais ampla. Em 2014 fui para a China pela segunda vez, mas lá a vivência de eletro não é tão vívida, né? 2015, senti a necessidade de buscar um pouco mais de informação de laser. Eu estudava isso em livros de laser que eu tinha, né? E eu fui atrás dos professores que escreveram aquele livro lá, no caso o Volkmar Kreisel e o Michael Weber. O Kreisel foi o primeiro que me respondeu. Eu falei para ele, pô, você não me aceita aí passar um tempo contigo? Eu tenho uma cara de pau, cara, enorme. Sei como é que é. Então, ele falou, olha, eu vou dar um curso aqui, se você quiser assistir. Eu falei, não, além do curso, eu queria passar vendo você, eu quero assistir você atendendo, eu quero ver o que você faz. Eu falei, tá bom, venha. E, cara, eu fui, cara, juntei um dinheiro e fui para a Alemanha, numa cidadezinha minúscula chamada Bietigheim-Bissingen. Eu demorei para conseguir falar o nome da cidade, porque até então eu só falava que era uma cidade perto de Stuttgart. E óbvio que eu não falo alemão, mas o alemão fala bem inglês. E lá fui eu, cara. Passei um tempo com ele com ele. Foi incrível essa experiência, porque eu nunca tinha feito nada assim, né? Quando eu estava com ele na clínica dele, ele atendia os pacientes e daí a gente ia para a sala dele. Ele, vai, pergunta, o que você quer saber? Aí eu perguntava um monte de coisa para ele. Aí beleza. Aí eu saía da clínica, tomava cerveja com ele e ele contava mais um monte de coisa. Então, foi uma vivência muito interessante. Saiu do padrão de um curso convencional, né? Porque além de ter uma aula, eu tive uma vivência de laser lá com ele muito grande. 2015. Depois ainda fui para o Canadá, fui estudar um negócio de eletroacupuntura neurofuncional, um jeito diferente de fazer eletroacupuntura. Depois voltei para a Inglaterra fazer curso de acupuntura médica. Aí eu descobri que eu sou viciado em viajar mesmo, e eu arrumo pretexto estudar para viajar. Isso era só uma desculpa, você queria viajar. Eu, quando era criança, eu queria ser piloto de avião, né? Eu tenho um simulador de voo em casa, então eu inventei de ser professor só para ficar andando de avião, entendeu? Brincadeira. Mas é lógico, eu adoro voar, mas então eu consigo viver fazendo coisa que eu gosto, né? Que é viver um hobby de voar, estudar e ensinar, né? Então, de uma maneira O bem EAD te deixou um resumida. pouco de saudade, né? Hã? O EAD agora vai te deixar com um pouco de saudade de voar, né? Cara, Essa quarentena tá. esse corona aí tá me deixando um grande aprendizado aí, né? Porque viajar cansa também, né? Não tem só o glamour. E nos últimos anos eu já estava bem cansado. Eu falava, não aguento mais aeroporto. Cara, eu tô com saudade de aeroporto. Não vejo a hora de ficar na fila do embarque, cara. De
passar no raio-x, tomar uma radiação, mas, Não vamos que deixa de ser vamos. uma tecnologia. É tecnologia, né? Tá por toda parte. Então, basicamente foi assim, né, cara? Encurtando um pouco a minha história. E até a Fran perguntou a minha história de como é que eu virei professor. Essa história ela é bastante longa e curiosa. Que eu não segui caminhos normais para ser professor, né? Por exemplo, geralmente um professor ele nasce dentro da escola que ele forma. Eu nunca dei aula na escola que eu me formei. Eu costumo brincar que eu fui um cara bem mercenário, assim, eu precisava fazer uma mudança de casa porque o apartamento que eu morava ele era alugado e a locatária, a proprietária pediu apartamento e eu não tinha grana para mudança, cara. E me chamaram para dar uma aula num lugar lá, pagava mal pra caramba, mas o que eles iam me pagar dava para eu pagar minha mudança, aceitei, cara. E aí quando eu aceitei, fui lá, dei a aula, né? Você já deve ter passado por isso. Na metade da manhã eu tinha dado 90% dos meus slides e não sei como eu consegui terminar aquela aula. Na segunda-feira me ligam da escola, Fábio, nós estamos aqui com um problema. Eu falei, nossa, odiaram a aula, né? Daí ela falou, o pessoal fez um abaixo assinado aqui, querem que você venha dar outra aula. Eu falei, não é possível. Ela falou, cara, foi uma experiência super legal, assim, tem um carinho enorme. Eu lembro de cada um dos alunos daquela turma. E dei muitas aulas para eles na formação de acupuntura. Foi muito legal. E ali eu me descobri professor. Eu nunca me imaginei muito sendo professor. E ali as coisas começaram a emendar uma na outra, né? E cá estamos. Você falou em relação à turma, etc. A primeira turma que eu dei aula foi da disciplina que eu mais odiava, porque quando eu tive essa disciplina, que foi a primeira disciplina do curso, né, quando você começa a falar dos conceitos filosóficos, Foi essa aula que eu dei também, cara. pois é, o professor virou para a gente e falou assim, ó, esquece tudo que você aprendeu na sua vida, a gente vai começar de novo. Aí eu olhei para ele e falei, não é possível, cara. Quer dizer então que eu passei 5 anos estudando coisa inútil, não é possível. Como que nada presta? E começou uma viagem assim, uma forma, a aula dava um sono danado e eu não conseguia prestar atenção e eu já no final achava que ele estava usando algum entorpecente, que não era normal aquilo. Foi um Enfim, foi evento uma do aula filho. traumática. E aí, quando eu fui chamado para dar uma aula, foi dessa aula que eu não tinha gostado. E aí eu repaginei ela inteira e vamos lá, vamos tentar. E tentei casar fisiologia com filosofia e foi uma mudança muito grande assim no cronograma, mas eu também recebi uma ligação porque tinham feito um abaixo-assinado para eu dar a disciplina seguinte. Aí eu acabei pegando fisiologia energética, aí fui pegando mais turmas. Mas assim, as primeiras aulas foi com um salário bem baixinho, né? Na verdade, a aula de acupuntura em pós não dá um salário, né? Geralmente você paga, você ganha por Por hora hora. aula e tal. Mas foi engraçado também. Você está falando isso? Tem um aluno aqui que foi da minha segunda turma de acupuntura, que segue a gente desde aquela época, que é o Thiago, que está por aqui, que ele mandou uma pergunta ontem para mim Uhum. sobre eletroacupuntura, eu falei de você, etc. E eu tenho contato ainda com esses alunos e é legal o vínculo que a gente cria, né, com os alunos. Claro, claro. Tem Depois eles te pessoas que têm chamam para contato até fazer hoje. live. Aqui o Thiago, ó. Legal. Mas, Fábio, e aí você virou professor e a tecnologia, a eletroacupuntura, o laser, da onde que veio esse interesse para você aplicar isso na acupuntura? Teve algum paciente específico, algum caso? Não, eu já usava esse tipo de recurso em procedimentos mais vinculados à fisioterapia, né? E eles foram sendo naturalmente agregados à minha prática da acupuntura. E busquei inicialmente também como um diferencial. Via que muitas pessoas não usavam isso, via que tinha literatura, né, em livros principalmente, falando sobre laser, eletro de alguma forma também. Então eu via isso como uma forma diferente, cara, porque eu comecei cedo, né? E você, quando é muito jovem, você passa por isso, Rafael, você sabe o que eu estou falando. As pessoas não dão muito crédito. Então, ou você faz algo que chame muita atenção dessas pessoas,
ou então você não consegue aderir, né, cara? Então eu encontrei nesses recursos uma forma de ser um cara diferente, né? Porque o paciente, quando chega para nós, normalmente ele já rodou por vários profissionais, às vezes até por acupuntura. Fala, tá, É deixa eu verdade. ver o que que ele faz de diferente, por que que, né, valeria a pena investir um tempo. Então essa é a dificuldade de começar muito jovem, né? Então foi um processo natural de incorporar da fisioterapia esses recursos, mas ao mesmo tempo eu me aprofundei dele para justamente ser diferente. E acupunturista tem um monte, né, cara? E bons acupunturistas. Eu não sou daquele que acha que só eu sou um bom profissional. Tá cheio de bom profissional aí. Então tem que fazer diferente. Então foi aí que comecei a incorporar isso e funcionar, né? Tem que dar resultado. Não adianta eu atender com uma melancia na cabeça, falar um monte de loucura nos meus atendimentos só para ser diferente e não entregar o resultado. É Então, verdade. o pessoal fala É, muito de ser diferente, tem várias formas de ser diferte, né? Você é, pode positivamente e negativamente, né? botar uma melancia na cabeça, você é diferente, né? Sai atender a galera. Nas minhas primeiras aulas perguntavam se em que turma que eu estava cursando acupuntura. Porque eu Pois é. cheguei, né, com uma cara de bem de novinho, né? Não que eu acho que eu ainda tenho um pouco, mas agora está até melhorando. E não cresce barba, né? Na verdade, esse pouquinho que cresce ainda é adolescente, cresce um pouquinho aqui, mas não fico com cara de mais velho. E quantas vezes eu chegava na sala, o pessoal me olhava, você que é o professor, Você eu não é o falava, "Tô. assistente? O que que você estava fazendo na sua juventude?" Eu falei, eu estava estudando, fazer o quê? Era o que eu tinha para fazer, por isso que eu estou aqui. A Fran comentou também, a Fran tem uma história bem interessante que ela participou de um curso de crânio na época e a gente conheceu a Fran na formação, então isso é bem legal. A gente também conhece a cabeça dela, a gente já agulhou a cabeça dela já há bastante tempo. Fábio, mais uma pergunta agora em relação ao laser, que é o que vem chamando bastante atenção. A última live a gente fez com o Marcelo Souza, que é um ícone, assim, um cara genial. Você já até conhece, né? A gente já conversou. Publicou com o Hamblin, né? É um cara muito. A galera que ele publica é amigo do Gerard Licher, que é uma das grandes sumidades no assunto, né? Um cara que simplesmente Sim. está no topo, né? Produz bastante. E em relação ao laser, o que que você vê hoje de crescimento na acupuntura? O que que você vê em relação à melhora dos pacientes? Qual foi aquele estalo que você teve em relação à utilização da fotobiomodulação na acupuntura? Cara, foi muito suprir uma lacuna da eletroacupuntura, né? Que tem coisa que eu faço com o laser que não dá para fazer com o eletro e vice-versa, na verdade, né? Eu comecei a ter resultados muito gritantes, vamos dizer assim, com pacientes de dor neuropática. E às vezes até uma agulha nesse paciente de dor neuropática vai mal, assim, o paciente sente muita dor no agulhamento e tudo mais. E eu vi que com o laser, né, nos pontos de acupuntura, eu tinha um resultado fantástico e o paciente não tinha desconforto nenhum, né? Então esse foi assim o grande, foi, nossa, funciona. Então preciso investigar mais de por que isso está funcionando. E depois isso incorporando em dor musculoesquelética, de outras coisas, né? Daí depois incorporando a ILIB também, foi algo que me começou a agregar mais qualidade aos meus tratamentos. E depois, efeito de ponto de acupuntura também, comecei a ver que dava para eventualmente substituir agulhas ou até potencializar o efeito das mesmas, né, com o laser. Então, esses são os principais divisores de água, assim, né, no uso do laser, né. E em relação à tonificação, sedação, com o laser, você utiliza mais agulha e o laser, ou só o laser, varia? Hoje, majoritariamente, dos tratamentos que eu uso laser, eu faço ele em uma terapia combinada, né, da agulha, do agulhamento normal, com o estímulo do laser. É algo que eu incentivo muito as pessoas a realizarem, né? Você citou o Licher, né? Ele é um dos maiores pesquisadores de laser acupuntura aí que nós temos. Tem até o livro dele é High Tech Acupuncture, né?
Então é um cara que o laboratório dele na Áustria é uma coisa de louco, assim. Parece o lugar do cientista maluco, assim. Então ele é um pesquisador muito intenso. E ele, em 2002, mais ou menos, ele publicou um estudo onde ele comparou o estímulo da agulha metálica com o estímulo luminoso, né? Então ele basicamente, né, tentar descrever verbalmente esse gráfico. Com uma agulha metálica eu tenho um pico de ação, né? O estímulo subia, só que depois esse estímulo ele declina ao longo do tempo, né? Se você retém a agulha parada ali. E depois com o laser a curva é o contrário. Ela leva mais tempo para atingir o platô e depois esse platô se mantém enquanto houve a irradiação. Quando eu vi esse estudo a primeira vez, o estalo foi falar, cara, vou jogar um gráfico em cima do outro e vou fazer agulha e laser, né? Eu estou inventando a roda, né? Me senti muito fera fazendo isso. E, de fato, o resultado foi incrível, né? Vi que somar o efeito da agulha com o laser foi muito bom, foi muito assertivo. Só que quando eu fui em 2015 para a Alemanha, eu vi que já estavam fazendo isso, que eu não fui eu que tive essa ideia sozinho. Já tinha gente fazendo muito antes de mim, tanto em ponto sistêmico, aí, com tonificação, dispersão, como em auriculoterapia também. Então, acho que é uma boa junção dos estímulos para tonificar, dispersar, ponto de acupuntura, harmonizá-los também, né? Combinar aí luz e agulhas. Muito interessante. Em relação aos alunos de acupuntura que estão aqui assistindo, era uma dúvida assim que eu via muito nos nossos alunos, nas pós-graduações que a gente trabalhou, e é o que comprar, o que investir, onde investir, que seria assim, o aluno acaba tendo contato com alguns aparelhos, e aí ele fica assim, qual seria a melhor opção? Seria comprar um laser? Seria comprar um aparelho de eletroacupuntura? Aí você tem uma infinidade de aparelhos, infinidade entre aspas, né? Que na verdade tem até poucos com o registro da Anvisa, né? Que isso é algo Sim. importante também para a gente citar. Mas essa dúvida e essa ansiedade que se gera no aluno de acupuntura do que investir e qual seria o melhor retorno. Enfim, comenta um pouquinho sobre isso, o que você vê em relação a isso. Essa pergunta ela é muito frequente no meu curso, cara, e eu queria que você não me perguntasse ela, mas já que você... ela é difícil, cara. Ela é realmente muito difícil de responder. O que eu geralmente penso, tá, eu compro primeiro um eletro, eu compro um laser, cara. Eu falei, putz, depende. Eu sei que é muito investimento, né? Comprar as duas coisas juntos. Depois, quem ainda participa do meu curso ainda tem o detector de pontos lá, que é mais específico. Mas o que eu falo assim, tem que ver qual que é a sua possibilidade e o perfil dos pacientes que você tem. Se eu fosse pensar numa questão mercadológica, né? Aparelho de eletroacupuntura, talvez a maioria dos acupunturistas já tenham. Então, talvez, então isso abre duas possibilidades para a resposta. Talvez seja importante ter um para você não ficar fora do que todo mundo está fazendo. Ou então guardar o dinheiro e investir num laser, né? Afinal, poucas pessoas fazem laser, justamente porque o preço é alto, né? Então, o laser ele é algo que te diferencia muito mercadologicamente, né? Porque tem poucas pessoas fazendo. Então, de repente, se você é um cara que trabalha muito com quadros de dor neuropática, por exemplo, pacientes extremamente sensíveis, talvez um laser seja um melhor investimento. Se você é um cara que trabalha com atletas, vai ter mais padrão de dor musculoesquelética sem tratar muita lesão, vamos dizer assim, talvez a eletro seja uma boa. Então, é uma pergunta com infinitas possibilidades de respostas, né? E o melhor cenário seria, cara, investe nos dois, né? Seria o perfeito. Né? Uma coisa que eu não sou economista, não entendo de finanças ou de investimento, mas o que eu penso é o seguinte: você tem um dinheiro lá parado numa poupança da vida e você vai e tira essa grana de lá e investe num equipamento de laser e num de eletro. Quanto tempo, as pessoas perguntam, quanto tempo eu preciso para pagar os equipamentos, né? Quantos atendimentos eu vou ter que fazer? Eu acho essa ideia errada.
Porque o teu equipamento você tem que considerar como investimento. Está parado lá na conta, você põe no aparelho, o aparelho vai começar a te render um valor, né? Então, cada atendimento que você faz, teoricamente, é um rendimento desse dinheiro que estava parado, né? E que, com certeza, rende muito mais que a poupança, ainda mais agora. Então, cara, essa pergunta ela é bem complicada. Acho que depende muito realmente do perfil do paciente e quanto de dinheiro a pessoa tem para poder É colocar, verdade. né? Costumo E dizer que eu depende vejo da muito. disposição de pagar, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia, cara, tem muita facilidade de pagamento, né? Cartão de crédito. Os bancos têm linhas de crédito para investimento em equipamento de saúde. Acredito que até agora, depois da pandemia, isso deve aumentar, né, para investimento de equipamento em saúde. As linhas de crédito deverão surgir. Mas é isso, cara. Tem que se diferenciar aí no mercado, principalmente pós-crise agora. Acho que vai ser uma boa estratégia aí. Com esse isolamento social todo, provavelmente a gente vai ter muitos casos de saúde mental. E correlacionando isso, né, quadros de ansiedade, síndrome do pânico, enfim, provavelmente distúrbios menstruais também, em função da própria ansiedade. A dor, né, E cara? O pessoal tá muito dor. parado, né? Ninguém tá se exercitando, tudo. E queria que você comentasse em relação especificamente à saúde mental, que é até uma forma assim de um paciente, por exemplo, que tem medo de agulha, né, que já tem aquele pavor relacionado a isso, que não gosta, fica agoniado de ficar muito tempo deitado, que tem pacientes que são extremamente impacientes, né? É. E aí acaba que você tem um recurso como o laser, você utiliza esse recurso. O que você vê assim de resposta em relação à fotobiomodulação e saúde mental desses pacientes? O que eu recomendo, assim, Rafael? Às vezes você usar, sendo muito sincero na minha resposta, Uhum. você usar só o laser, isoladamente ele sozinho, com o perfil de equipamento que nós temos no Brasil, acaba sendo um estímulo muito fraco. Talvez você tenha que complementar com algo, por exemplo, já que a gente não pode usar agulhas, como, por Uhum. exemplo, uma auriculoterapia ali com sementes, né? Ou uma acupressão, ou um tuinar, né? O que eu não vejo nenhum mal em fazer isso. E o laser ele vai ser um pilar, né, de outros recursos que vão se agregar, né? Então, na Alemanha existem os equipamentos de múltiplas saídas, onde você consegue estimular de uma única vez até 12 pontos de acupuntura, né? São equipamentos que lá custam de 6 a 15 mil euros na Europa. Então, mesmo na Europa, são poucos profissionais que usam. Esse seria algo ideal para manejar um paciente somente com laser. Aí eu acho que é possível que você tenha um estímulo grande de vários pontos ao mesmo tempo, né? Então, e aí mesmo nessa questão da ansiedade, do pavor de agulhas, né? Eu acho que com certeza daí um multi-saída seria um cenário incrível, né? Realmente eu ia falar para você, cara, dá para fazer só isso, Sonho de né? Mas consumo. sonho de consumo. Mas eu acho que quando a gente vai pensar em substituição da agulha, eu acho que a agulha é um estímulo muito potente Uhum. e para ser substituída, talvez tenhamos que agregar mais recursos. Acho que isso valeria para tudo, né? Se você falar, em vez de usar agulha, eu vou usar acupressão. Só acupressão vai ser pouco, né? Se você, Verdade. vou fazer às vezes só auriculoterapia, dependendo do perfil da auriculoterapia, pode ser pouco. Então, nesses casos, quando a gente vai substituir a agulha, eu penso que seja coerente a gente juntar, né, o laser com outros recursos, caso a agulha não seja possível mesmo. Mas os resultados são muito bons aí. A Fran está falando aqui que usa muito eletro nos distúrbios mentais, tem bom resultado. O laser na crânio, realmente, o laser na crânio tem tido um resultado bem interessante. A gente teve um resultado muito interessante em relação ao sono. Acho que cheguei a falar com você antes da gente dizer para todo mundo que a gente tinha terminado. A gente conversou bastante. É, eu sou um aluno que eu acabo enchendo o saco do professor com frequência, né? Não, isso não enche o saco, isso agrega valor, é diferente. E a gente conversou muito, né, Taide? Eu lembro que
até lá atrás, quando eu estava planejando ainda o que que eu ia fazer com laser na crânio, como, né? Você ajudou a operacionalizar isso, e isso foi de grande valia para a gente. E os resultados que a gente teve foi muito assim. Eu imaginava que só o laser seria um estímulo muito mais fraco na crânio. Eu não imaginava que o laser sozinho pudesse ter um efeito tão bom, assim, tão positivo, um efeito rápido. E eu percebo uma alteração muito grande no sono, o arco de movimento melhora. Luana está rindo aqui. O arco de movimento melhora muito rápido. Então, em relação ao laser, e aí retorno essa pergunta para você. Com a utilização do laser nos microsistemas, você utiliza o laser na aurículo também, por exemplo, na crânio É, em breve, que a gente vai para Curitiba, e aí você vai passar a utilizar também. Mas você Deus quiser. utiliza eles? Cara, eu acho que microsistemas eles são muito potentes, né? Eu uso muito na auriculoterapia, muito mesmo. Eu acho que o bacana de vocês terem colocado isso numa pesquisa é que tira muito a questão, às vezes, da subjetividade do relato individual de cada paciente, né? Então, vocês juntaram uma galera com a mesma queixa e testaram isso. Isso foi muito bom, né? Porque, às vezes, na rotina de consultório, a gente tem diferentes realidades de paciente. De alguma forma, vocês conseguiram fazer uma coisa um pouco mais homogênea. Eu acho que isso é o ideal, é isso que falta para a gente sustentar melhor esse tipo de resposta. Assim, o laser dá para substituir a agulha? Talvez em alguns contextos de microsistema, a gente já viu que na crânio, para insônia, funcionou muito bem. Em auriculoterapia, eu vejo excelentes resultados, assim, é algo que eu pratico muito para dor, com um alívio muito rápido, para devolver função para o paciente, né? Para questões de vícios, funciona muito bem. Algo que é muito feito na Alemanha em relação a laser, né, com as frequências específicas, é na reflexologia podal, por exemplo. Funciona maravilhosamente bem. Então, microsistemas são muito especiais, né? Vale muito a pena investir neles, especialmente com um estímulo potente aí do laser, né? É uma pergunta que eu recebi ontem relacionado ao CCK8, que o hormônio opioide, o pessoal sempre pergunta, poxa, mas e aquele paciente que não responde analgesia por eletroacupuntura? E aí, eu queria só que você desse uma pincelada. Eu lembro de você falando muito sobre isso no curso, né? No E vídeo só do uma Rafa. pincelada bem simples no CCK8, no efeito da eletroacupuntura. Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele foi feito para dar certo, né? Então ele tem as chamadas alças de feedback, que são coisas que vão sendo estimuladas ou suprimidas dependendo de como é que está esse contexto. Então vamos imaginar um cenário onde a gente faz eletroacupuntura num paciente e libera lá um monte de opioide, né? Que é o que a gente faz lá com encefalina, dinorfina e tal. A gente tem o nosso organismo, como ele foi feito para dar certo, a gente tem que ter níveis ideais desses neurotransmissores. Se isso vai sendo estimulado abusivamente ou de uma forma muito igual por muito tempo, o corpo vai se adaptar diante desse estímulo, só que às vezes ele faz isso de uma forma errônea, vou dizer assim. Errônea do ponto de vista terapêutico, do terapeuta, né? Mas ele faz isso às vezes liberando um anti-opioide. Vai ocupar o mesmo receptor que o opioide ia ocupar, que é o tal do CCK8, por exemplo, a colicistoquinina 8, que é um anti-opioide, bloqueia o efeito da acupuntura. Então, existem duas coisas que podem afetar esse paciente aí. As pesquisas mostram o uso abusivo de eletroacupuntura de forma errada, com frequências altas por um período, e esse período ele é muito variável. Às vezes pode ser, por exemplo, o abuso de azeite de oliva, que os estudos mostraram que induz o pâncreas a liberar orfanina quinase e o CCK8, ou ainda, né, a individualidade biológica. Tem pessoas que têm altos níveis de CCK8 e de outras enzimas que bloqueiam o efeito da acupuntura e da eletroacupuntura também. Então, isso aí, quando a individualidade biológica, foge um pouco da nossa mão de conseguir reverter isso. Tem algumas formas, através de medicamento, mas custo-benefício é contestável, né? Então, é o que eu falo muito, Rafael, da gente saber dosar tratamento, né? O pessoal acha que
a acupuntura nunca faz mal, a acupuntura não tem efeito colateral. Isso não é uma verdade, a acupuntura ela pode ter diversos efeitos colaterais, né? É uma forma inesperada de resposta do corpo. Aliás, a maioria dos tratamentos que geram efeitos intensos, isso se deve, às vezes, até a uma incidência de efeitos colaterais. Então, quando alguém fala para mim, porque tal técnica não tem efeito colateral, talvez essa técnica também não funcione para o que ela se propõe. Então, é necessário saber dosar a acupuntura, né? E a eletroacupuntura, principalmente, por ser um recurso muito potente. E aí, só linkando com outra coisa, né? Quando a eletroacupuntura não funciona, eu posso usar um laser, por exemplo. Porque aí a via de ação é um pouco diferente. O trajeto é diferente, né? Sensacional. A gente tem aqui, ó, o professor Márcio Lopes, que comentou a famosa homeostase. O corpo tende a homeostase, né? O professor Márcio, ele é fisiologista. Foi um colega de infância meu. Muito obrigado pela presença. Tem que falar isso para ele. Legal, Poxa, bacana. cara, estou comigo desde a 4ª série. E agora terminou o mestrado também há pouco tempo. Cara, sensacional. Bacana. E, inclusive, eu convidei ele para a gente discutir sobre fisiologia, fazer umas pesquisas na área de anatomia, de morfologia, né? Boa. Então, para o futuro, quem sabe a gente não tenha mais novidades. Fábio, tem um negócio muito interessante em relação a isso, né? Que quando a gente se aproxima da eletroacupuntura, principalmente, é preciso entender sobre as frequências, né? Para você não colocar uma frequência exacerbada demais, alta demais, em áreas do corpo que você não deveria. Enfim. E aí a gente vê uma infinidade de aparelhos também. Hoje você pega o Facebook, você vê aquelas imagenzinhas vendendo aparelho. AliExpress, Wish. AliExpress, enfim, e tantos outros, né? As propagandas, faça acupuntura com um aparelhozinho que dá choque, que dá estímulo. Uma caneta. Uma caneta, enfim. E é preciso que as pessoas tenham essa noção de que isso não é acupuntura, né? Que a utilização de aparelhos é preciso que você tenha toda uma recomendação correta na utilização, né? E, Tem coisa que é infelizmente, específica para acupuntura e tem coisa que eles inventam que é para acupuntura, mas não é, né? pois é, né? Com aqueles videozinhos que a pessoa bota na mão e a mão fica tremendo, olha, tá fazendo eletroacupuntura. E na verdade está fazendo coisa nenhuma, né? Contraindo o músculo. Aí a gente entra no que eu costumo brincar, né? Que é o Acutretas. Acutretas. Dá uma Acutretas. série do YouTube. Você conhece bem também. Pô. Que muitas vezes a gente acaba levando uma fama de ser um pouco chato com a utilização de equipamentos, né? Por não ter registro na Anvisa, por não ter por não conseguir nem ler o que o aparelho faz, né? Que é o caso, por exemplo, do Raihua, que é o caso de outros aparelhos, como esses que estão sendo vendidos de forma indiscriminada. Eu queria que você comentasse um pouquinho só, bem breve, sobre, por exemplo, o Raihua. Bem breve, para que não gere tanta treta, mas só para dizer que não somos contra a utilização, não é isso. Nós somos só a favor que seja esclarecido de forma correta, né? Que seja pesquisado. Eu vou discordar de você, eu sou contra mesmo. Eu acho que a partir do momento que eu tenho uma plausibilidade biológica dizendo que o negócio é ruim para o paciente, que ele não tem uma utilidade clínica e que o uso dele não é permitido no meu país, eu vou te falar, não vou ter que discordar, não tem que sair pronto. Mas daí cada um livre-arbítrio, né, cara? Se a pessoa quer beber e dirigir, o problema é dela, cara, se ela for presa. Eu não tenho culpa disso. Né? Então, o beber e dirigir é equivalente a você usar um equipamento como esse sem registro na Anvisa. Né? As pesquisas mostram que libera CCK8, mas as pessoas não querem ver porque a paciente acha gostoso. E ela acha que está fazendo uma coisa super boa para o paciente só porque aquilo é gostoso. Sendo que você consegue ter o mesmo tipo de resultado terapêutico com um equipamento que não vai fazer mal para os outros. Né? Então, usar esse tipo de dispositivo, ele realmente é desnecessário, é ilegal, porque não segue a nossa lei vigente. Se esse fosse um equipamento bom
e sem registro, o meu discurso provavelmente seria o mesmo. Não pode usar e pronto. O laser que eu falei lá da Alemanha custa 15 mil euros. Ele é um equipamento lindo, perfeito, maravilhoso, mas eu não posso usar esse equipamento no Brasil pelo mesmo motivo que eu não uso um Haihuá, porque não tem registro na Anvisa. A diferença é que o laser ali ele gera efeito terapêutico interessante. O Haihuá, ele pode fazer mal para o meu paciente. Então, não vou usar. E eu lamento que vejo muito, não só ele, né, cara? Outras canetinhas aí, o pessoal usa Laser muito. point. Isso é uma falta de profissionalismo, cara. É a mesma coisa que você pegar a agulha de costura para fazer acupuntura nas pessoas. Verdade. Não, não tem sentido, né? Mas tudo bem, cara. Como eu falei, o livre-arbítrio, a informação está dada, né? De diversas formas. Eu já fui mais comedido quanto a isso, mas cara, eu formei mais de 3 mil pessoas em 6 países. Eu comecei a entender que o que eu falo tem uma responsabilidade muito grande. E às vezes deixar de falar esse tipo de coisa talvez seja deixar de oportunizar que a pessoa conheça sobre esses problemas. Exatamente. Então, nós, enquanto professores, temos uma responsabilidade muito grande. E temos que falar, cara, sem medo de ser feliz. Sabe por quê, cara? Porque o foco é no paciente. E a É gente, verdade. quando ensina alguém a ser acupunturista ou ensina alguém com uma técnica, a gente está fazendo isso para ele tratar um ser humano, cara. Ele vai lidar com o bem maior da pessoa que é a saúde, que é a vida. Então, assim, a informação está dada. Agora, se ela quer fazer beber e dirigir, Vamos paciência. seguir pro pessoal. Pessoal que está assistindo aqui a live, eu e o Ataíde, a gente conversa muito pelo WhatsApp. E quando ele soltou aquele vídeo do Haihuá, que eu compartilhei, etc. Tem até alguns alunos aqui, que a Ana também está falando aqui, ó. Eu fui duramente criticado em relação a isso, porque aí falaram que tem estudos. Eu perguntei por que a gente não demonstra esses estudos, e aí, enfim, teve um problema danado. Rafa, sabe E qual que é o aí, problema, cara? Eu acho que isso até seria um tema para uma live, assim. As pessoas, o que é um estudo? pois é, O que é um estudo? As pessoas acham que uma matéria de jornal é um estudo. saiu na Veja, é um estudo. Eu li no Google. Cara, estudo de caso é uma evidência muito fraca. Ok, mas às vezes é melhor do que nada. Mas as pessoas precisam entender, e eu vou deixar essa sugestão para você. Podia fazer você e a Luana uma live, né? O que é pesquisa, cara? O que é estudo? As pessoas, eu entendo isso, porque a gente não aprende isso na escola, né? O que é uma pesquisa científica de verdade. Então, eu até, de certa forma, não culpo as pessoas, porque nesse aspecto, a formação estudantil, ela é falha. Então, as Sim. pessoas, não, ai, porque eu vi um estudo, mas aquilo não era um estudo, cara. Às vezes era uma matéria comercial, era um relato de caso. Então, é complicado, cara, é complicado. Mas daí a gente Luana vai. está falando aqui, momento de tensão. Pois é, eu vi que tinha mais gente assistindo, uma galera saiu. Acho que foi porque eu comecei a falar demais, mas não tem Não problema. tem problema, não tem problema. Eu acho também que isso é muito importante. Teve uma vez que a gente recebeu um vídeo que foi indicado para fazer em crianças. Você lembra? Eu acho que eu te mandei esse vídeo, Eu lembro. que era utilizar o laser point na cabeça, né, no VG20. E a potência do laser é irrisória naquele laser point. Que aquilo ali, né, você na época até falou que não ia fazer nem cosquinha na mitocôndria. Então, aproveitando Cara, esse gancho da cosquinha na mitocôndria, em relação aos parâmetros do laser, né, o quanto é importante você ter um aparelho que os parâmetros sejam conhecidos, né? E a outra relação à pesquisa, eu vejo muitas pessoas falando sobre pesquisa, exatamente como você citou, eu li no Google, eu li porque saiu no jornal, e como se fosse tudo que saísse no jornal fosse verdade. E para fazer pesquisa a gente tem uma burocracia tão grande. Na verdade, não é uma burocracia, é algo que a gente precisa disso, né? Que é passar por um comitê de ética, passar por uma banca avaliadora, e você não conhece quem está avaliando o seu estudo, e até chegar às vias de fato para você implementar aquele estudo, já passou por muita gente e por avaliação de muitas pessoas. E isso é com muito certeza. importante porque dá segurança, dá literalmente a certeza de que
aquilo foi testado, foi devidamente aferido e que não causa nenhum mal, né? Com certeza, com Infelizmente, certeza. na nossa área ainda tem uma galera que defende esse tipo de tecnologia que se diz científica, mas tem muitas falhas aí no meio. Então, focando no laser, em relação à potência dos aparelhos, o que que você viu na Europa? Qual foi a diferença entre essas potências? Cara, os lasers, hoje a tecnologia laser ela está muito alinhada, né, acerca do critério potência de laser terapêutico, né? Pelo amor de Deus, laser de dar É, aula aí. não é para cortar ninguém. Terminamos a sessão Acutreta já, então, né? Agora é A só gente pode acusação. marcar uma live acutretas. Ah, mas daí a gente vai ser assassinado no final. Tudo girando esses lasers aí na faixa de 100 até 200 miliwatts de potência, né? É o padrão aí que tem sido mundialmente feito laser, né? Tá aparecendo LED, mas ainda dentro do contexto de acupuntura não temos nada de LED ainda, tanto de equipamento quanto de pesquisa, pelo menos até agora, né, do que eu tenho lido, não temos ainda o LED sendo usado. Mas a faixa de potência ideal seria essa de 100 a 200 miliwatts de potência. Só por curiosidade, né, sem querer insistir no acutreta, um laser de dar aula, ele tem menos, se você olhar lá atrás dele, tem menos de 1 miliwatt de potência. É. Então, realmente... E ainda tem às vezes o negócio não funciona, mas uma criança com pele fina em ponta da cabeça numa fontanela aberta para fazer um estrago, né? Mas beleza, deixa para lá. Então, assim, o laser, o ideal é essa potência, muito embora dentro da classe de risco laser terapêutico, que é o que a gente usa, pode ir até 500 miliwatts, mas virou quase um consenso, vamos dizer assim, que até 200 miliwatts é uma potência boa. Mais do que isso, a energia é entregue de uma maneira muito rápida e o efeito terapêutico acaba sendo diminuído. Então, a gente usa mais nessa faixa mesmo. Em relação às frequências, você vê uma utilização muito ampla na Europa em relação ao Brasil? Tá aí uma diferença de espalhamento da técnica, né? No Brasil, até por falta de mais empresas que fazem laser específico para acupuntura, o modo frequencial, que é o mais praticado na Europa, nos Estados Uhum. Unidos, também no Canadá, aqui não é muito difundido, né? Então, basicamente, só para situar quem não conhece, o laser ele pode ser emitido de duas formas, uma forma chamada de contínua, que é uma luz constante, e um laser pode ser frequencial. Frequencial significa que esse laser vai ligar e desligar algumas vezes por segundo, né? É o chaveamento da luz. E aí a gente tem frequências específicas para acupuntura. Então, no Brasil, se difundiu muito o que a gente chama aqui de laser terapia em acupontos, né? Mas isso, de fato, ele não condiz com a técnica, vou chamar assim, de original, que é laser acupuntura mesmo. Acho que até preciso fazer um vídeo, porque muita gente confunde a história da terminologia, né? Laser puntura, laser acupuntura, tem gente que mete a boca e tal, dá para fazer uma acutreta sobre isso. Mas laser acupuntura, originalmente, presume-se o uso de frequências. Tanto frequências de Nogier, frequências dos órgãos para aplicar nos meridianos, e lá eles têm outras frequências do Bar, do Elias, enfim, frequências específicas. Mas aqui no Brasil a gente tem uma empresa, né, que é a Ecofibras, que abraçou o mercado do acupunturista, e a gente tem aqui disponível as frequências do Nogier e as frequências para aplicar nos canais, nos meridianos. Né? E de eletroacupuntura, o que que você vê de parâmetros de diferença entre os aparelhos? O que que diferencia um de outro? Por exemplo, a gente aqui tem Sicuro e NKL, basicamente, né? Uhum. O que que você vê de diferença entre eles em nível de programação? Cara, eu aprendi eletroacupuntura no Sicuro, né? Lá em 2000 e alguma coisa. O problema é que esse equipamento ele é igual ao equipamento que eu aprendi eletroacupuntura lá atrás, na minha formação de acupuntura, quando eu estudei a eletroacupuntura, eu aprendi ela em 2 horas. Foi isso que foi dado. Depois, eu fui para a Inglaterra e o pessoal ficou assustado, né? Pô, você foi até a Inglaterra para aprender eletroacupuntura? Eu falei, lá que foi aprender de verdade.
Em 2 horas não vê nada. Então, assim, o equipamento é o mesmo, né, cara? E a gente tem outras empresas, como a própria NKL, especificamente no L608, ela deixou um equipamento com mais possibilidades de programação. Largura de pulso, o sentido da corrente, com as polaridades lá e tudo mais. Então, essa é uma grande diferença, os itens programáveis do equipamento. Porque a eletroacupuntura mudou e provavelmente deve ter mais mudanças sempre, né? Ciência é um livro aberto. Então, você ter um equipamento, às vezes, limitado, te limita a tua possibilidade de se adaptar aos melhores e mais novos conceitos, né? Então, eu uso hoje, prefiro usar esse equipamento na minha prática clínica e nos meus cursos, por justamente ter esse livro aberto à disposição e aplicar aquilo que eu aprendi antigamente, já não se usa mais. Eu tenho um novo jeito de trabalhar. Novo não, né? Já tem mais de 10 anos que a eletroacupuntura mudou. Mas como, né, de novo, falei, muitos equipamentos estão no passado ainda, fazendo daquele outro jeito. Ó, o pessoal falou que a treta nunca acaba. Nunca vai acabar, provavelmente. E a gente vai estar sempre polemizando a história. Perguntaram sobre o recover da MMO. Se é considerado bom. Cara, a MMO é uma excelente marca, não tenho a menor dúvida, assim como a DMC, a KLD, a HTM. A questão é que esse não é um equipamento específico para acupuntura, né? Sim. Todos os fabricantes, eles dizem que os seus lasers servem para acupuntura porque eles são capazes de fazer a laser terapia em acupontos. Agora, a laser acupuntura é outra história, daí você precisa das frequências que esses equipamentos não fazem. Se você me perguntar se é uma boa máquina, um bom equipamento, sem dúvida. Os caras que fizeram são realmente muito bons. Mas ele é bom para laser terapia e laser terapia em acupontos. Essa pergunta em relação ao aparelho da MMO, eu e Luana, a gente tem um aparelho da MMO, a gente tem um cluster, que é o acupunture da Ecofibras, mas o cluster de laser é só isso, por enquanto. Né? Até que lancem outros que me dê vontade de comprar e que minha conta bancária permita. Mas, e o que eu posso dizer é que o aparelho é bom, mas é exatamente isso. Ele não tem as frequências. Dá para fazer ILIB, ok, mas ele é a bateria, enfim, tem as limitações, como todo aparelho tem, mas não é um aparelho ruim. A questão Não. toda É muita injustiça dizer isso, com certeza. sim, a Não. questão toda é que ele realmente não tem as frequências que o aparelho da Ecofibras tem. Para o Então, que em se propõe. relação a isso, para acupuntura, realmente o da Ecofibras acaba tendo mais funções, né? Perguntando se você tem curso, se você dá curso EAD. Cara, então, o curso de eletroacupuntura e laser acupuntura até aqui ele só foi presencial, mas eu já tenho um modelo dos cursos para um modo online. Vai ser um pouco diferente do perfil do presencial, por várias razões. Provavelmente o curso de laser acupuntura online deve ser o primeiro a sair. Estava na minha programação fazer isso e concluir ele até maio, mas dadas as circunstâncias, as coisas pararam um pouco, né? Mas vai ter, galera, vai ter com certeza. Gente, a gente está com o tempo bem, bem apertado. A gente já tem 58 minutos, então, literalmente, os 2 minutos. Pode botar na velocidade 2 aí, Fábio. Você vai falando agora. Fica à vontade. Tirar a roupa aqui. Brincadeira. Só para a gente encerrar, então. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Coisa manda nos directs aí as perguntas. Se vocês quiserem que a gente faça uma live Acutretas, é só Nossa, botar aí hashtag Acutretas que a gente faz. Então, fica à vontade, Fábio. Rafa, muito obrigado. Luana aí, muito obrigado. Todo mundo que assistiu. Prazer enorme estar com vocês. Vocês provavelmente são fãs de tecnologia. Parabéns pelo trabalho aí que vocês estão desenvolvendo também. E vamos que vamos, né? Vamos desenvolver mais essas tecnologias com muita responsabilidade, com muita seriedade. Afinal, como eu sempre digo, foco é no paciente, porque ele delega o bem maior dele, que é a saúde, que é a vida, né? Então vamos fazer isso aí com muito carinho, né, cara?
Isso é bem importante. E a Cutreta, essa ideia vai pegar, né? A galera curtiu. Lembrando que a ideia de Acutreta do Rafael não é denegrir ninguém, é só trazer a realidade. Ó, hashtag Acutreta bombando. Vai ficar salvo sim e depois vai para o YouTube, pessoal. Bom, aproveitar os últimos segundos aqui, quero te agradecer, Fábio, realmente você é uma pessoa que inspira a gente, não só Tamo 27 junto. segundos, 26. Não só pela sua história, mas pelo que você faz até hoje, pelas aulas que você dá, enfim. Agradecer a todo mundo que está aqui, que está botando hashtag Acutretas, a gente pode pensar nisso. Muito obrigado, pessoal. Essa live Valeu. vai ficar salva aqui no Instagram e logo em seguida, em breve, a gente vai colocar isso no YouTube.